Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe poderosamente, que o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos, e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. Hoje, sábado, dia 11 de janeiro de 2025, e é um prazer estar aqui com você. Meus amados, o tema de hoje é muito claro e é tão especial. Deus cuida dos meus detalhes, dos teus detalhes, Deus cuida dos detalhes. E é importante a gente compreender e fazer uma leitura sobre tudo isso. E a gente vai falar aqui, queridos, de uma frase citada por Estevão. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo que, em Atos capítulo 6, se transforma num dos diáconos da igreja. Atos capítulo 6, um dos diáconos da igreja. Atos capítulo 7, ele é capturado pelo Sinédrio. E aí, ali o Sinédrio impõe ali sobre ele algo complicado, ele é julgado naquele momento. Ele traz uma narrativa muito bacana, muito profunda, queridos, de toda a história bíblica, começando por Abraão, por Isaac, Jacó, e aí ele fala dos patriarcas como um todo, fala de José do Egito, e ele vem fazendo uma narrativa linda. Bom, o final da história você já sabe. José morre apedrejado. E as roupas de José são lançadas aos pés de Saulo de Tarso, que daqui a pouquinho se transformaria em apóstolo Paulo. Então, meus amados, aquelas vestes caídas aos pés de Saulo de Tarso fez toda a diferença para a caminhada, para a evolução, para o crescimento, desenvolvimento, maturidade de Paulo. E aqui nós visualizamos, e é um trecho que é muito forte para nós, na verdade, uma narrativa que diz respeito ao que José estava envolvido dentro do, sabe, do coração de Deus e como Deus agia na vida dele com detalhes. Olha que coisa linda. Está no Atos capítulo 7, versos 9 a 10. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria. Aparentemente, queridos, um trecho bíblico simples, né? Mas o Senhor Deus estava com José em todos os momentos. Assim como ele está com você em todos os momentos. E cada detalhe da nossa vida, cada ocorrência da nossa vida, é uma peça num quebra-cabeça que está sendo montado pelo próprio Deus. E isso é maravilhoso. Sabe o que aconteceu comigo? Olha que coisa incrível. 17 anos de idade, eu me converti. Um pouco antes disso, na verdade, 3 anos antes disso, eu entrei para um movimento de torcidas organizadas do Flamengo. E aí tínhamos assim, guerrilhas contínuas. A gente se encontrava com o pessoal da Força Jovem do Vasco, Torcida Jovem do Botafogo, Young Flu do Fluminense, Força Flu do Fluminense, e sempre era briga na certa. Até que eu tinha um desafeto muito claro, era um rapaz chamado Renato, da torcida da Força Jovem do Vasco. É onde a gente se encontrava, a gente brigava. A briga era feia. Até que eu me converti. Em 92 eu me converti, eu estou tendo a vida transformada por Deus, estou descendo do meu prédio lá na Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, e eu dou de cara com quem? Renato. Renato, vejo o Renato passando pela rua, eu saio correndo atrás dele e falo, cara, eu preciso falar para Renato que Deus mudou a minha vida, que Deus mudou a minha história, eu vou atrás dele. Eu fui atrás de Renato. Chegando atrás de Renato, ei, cara, deixa eu te falar uma coisa, Deus mudou a minha vida. Ele vira para trás, me dá um soco, depois me dá um chute, e começou uma sequência de chute, soco, e eu tentando me defender e falando para ele o quanto Jesus o amava, e quanto Jesus me amava, e ele transformou a minha vida. Até uma hora que ele reparou que não ia conseguir ter muito êxito na briga, porque eu não estava reagindo. Então, naquele momento, queridos, eu simplesmente, ele vira as costas e fala, tu tá maluco, cara? Ele vira as costas e vai embora. Naquele instante, meus amados, ele sumiu da minha visão, mas tempos depois, pegando um ônibus, voltando da juventude em 2016, se eu não me engano, 1996, eu estava voltando na Praça Verdun, ali no ônibus 606, me entra Renato no ônibus. No primeiro momento eu não tinha reconhecido, ele entra com terno, gravata, uma bíblia na mão, ele senta do meu lado, dá um tapa na minha perna, você lembra de mim? E era o Renato, e ele falou, rapaz, naquele dia que você chegou e falou para mim que Deus tinha mudado a tua vida. Eu te dei um soco, te chutei e tal. Mas eu subi o Morro do Macaco porque eu queria pegar droga. E eu passei na frente de uma igreja, a porta estava meio aberta. Eu falei para aquele pastor, pastor, eu quero que o senhor mude a minha vida. Eu quero que Deus mude a minha vida, que nem mudou a vida do rato.
E naquele momento o pastor orou por ele, ele entregou a vida para Jesus. Olha que coisa linda. E naquele momento ele estava voltando de um culto. Maravilhoso isso. Tempos se passaram, queridos, e o que era já aparentemente era maravilhoso. Em 1998, minha mãe, ela veio a falecer. Minha mãe faleceu, ela estava na Igreja Universal do Reino de Deus, lá na 28 de setembro, em Vila Isabel. E aí tinha algumas coisas da igreja que estavam lendo da Bíblia dela. Eu voltei lá para agradecer aos irmãos que tinham socorrido a minha mãe, ela faleceu na porta da igreja. Eles socorreram a minha mãe, levaram minha mãe para o hospital, tal, tal, tal. Eu voltei lá para agradecer. Quando eu chego lá, queridos, acontece algo incrível. Eu falo, olha, pessoal, eu quero agradecer ao pastor da minha mãe, né, porque, puxa, vocês cuidaram tão bem dela, ele cuidou, foi o último pastor dela, eu quero dar um abraço nele. E aí eu demorou um pouquinho, porque ele estava atendendo uma pessoa lá na frente. Quando vem a ter a minha presença, quem era? Quem era? Quem era o pastor da minha mãe? Renato, da Força Jovem do Vasco. Aquele mesmo rapaz que ali entre socos, tapas e tudo mais, eu pude falar que Deus o amava, eu pude falar o quanto Deus estava transformando a minha vida. Ele era, no final das contas, o pastor da minha mãe. Fala que não é um quebra-cabeça. Você percebeu agora? Era um quebra-cabeça. E Deus o tempo inteiro montou tudo. E ali estava o rapaz que eu evangelizei, uma condição completamente equivocada, completamente estranha, mais à frente se tornou o pastor que estaria cuidando da minha mãe. Você entendeu? Meus amados, creia. O Senhor Deus, Ele é contigo. Ele está montando uma história linda para você. Repare, eu tomei soco, tomei chute, tomei um monte de coisa, mas não deixei de pregar a palavra naquele momento. Não é que a história foi, sabe, incrível. Deus cuidou da história e tocou no coração daquele jovem. Faça o que tem que ser feito, mesmo que as condições não sejam adequadas, porque o Senhor Deus, Ele é contigo e Ele vai fazer tudo acontecer no seu devido tempo. Não se esqueça, cada dia que passa é uma peça do quebra-cabeça que está sendo montada. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoa o teu servo, a tua serva que aqui estão, enche eles com a tua glória, com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam completamente tomados da tua unção, que entendam, meu Pai amado, que o relacionamento contigo ele é muito importante e que cada passo, peça a peça, momento a momento, ocorrência a ocorrência, são momentos incríveis para que eles possam crescer e amadurecer na tua presença. Ser com eles, dê unção e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido, que o Senhor te abençoe. Aqui foi o pastor Márcio Brito, do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo para a tua vida. Um beijo. Deus abençoe você. A paz.